eu passei a acompanhar esse projeto no detalhe, desde o princípio. Primeiro, porque eu fui chamada para comentar a iniciativa do senador Pedro Taques de requerer a produção de um novo projeto, já no princípio, e participei de um debate no IBCCRIM, junto com o doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que é o procurador da República que presidiu essa comissão, foi relator do projeto. E já pelos termos do requerimento do senador, eu fiquei preocupada, porque ele fala muito em sociedade de risco, em dar respostas, já deixou meio que claro que trabalharia com a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é um instituto que eu sou absolutamente contrária, mesmo na questão ambiental. Acho que subverte o direito penal. Não aceito falar em direito penal de primeira velocidade, segunda velocidade. Acho que direito penal é direito penal. Então, desde o princípio, né, já tinha uma visão um pouco cética com relação a esse projeto novo. Quando o projeto começou a ser divulgado pela comissão, as notícias que vinham à tona, eu confesso que me incomodaram muito, né? Por quê? Porque a comissão passou a divulgar com muito orgulho, né, alterações na nossa legislação que eu via e vejo como ruins. E acredito que o senador Pedro Taques também tenha visto como ruins, porque ele alterou o projeto significativamente. Isso não significa que agora eu esteja favorável ao projeto, porque ele continua mantendo a responsabilidade penal da pessoa jurídica e ele mantém a responsabilidade por omissão num nível que me preocupa. Tá? Eu entendo que o princípio da legalidade ele até pode conviver com a responsabilidade por omissão, mas isso tem que ser de uma maneira bastante mitigada. E o projeto prevê responsabilizar as pessoas por omissão como partícipes daquelas que cometem crime. Então, eu estou, de repente, dentro de uma empresa, o colega é gerente de uma outra área e, eventualmente, ele comete um ato que pode ser interpretado como ilícito e tem muitas figuras muito abertas, né? E eu posso ser responsabilizada como coautora dele, partícipe, não porque nós combinamos ou porque eu tenha tido alguma vantagem, mas porque eu não evitei. Então, são previsões que me incomodam muito. Mas quando a primeira versão do projeto veio à tona, tá? A primeira versão mesmo, foi divulgada na imprensa com muito orgulho que eles estavam criando figuras novas. Tá? Duas figuras novas que dizem respeito diretamente ao tema de hoje. Uma que é omissão de socorro aos animais e a outra que trata do abandono de animais. Essas figuras não existem no ordenamento, foram novidades anunciadas com muito orgulho pela comissão. E por que me incomodaram? Não eram as figuras em si que me incomodavam. Né? Não obstante, eu acredite que seja muito complicado nós criarmos um crime de omissão de socorro a animais se não existe, né, uma rede pública de saúde para animais. Nós temos um único hospital público que já está saturado. Então, como é que faz? Eu obrigo a pessoa a levar a um veterinário e gastar R$1.000, que é o que se gasta. Eu não estou aqui dizendo que a vida do animal não vale a isso. Tá? Mas a última vez que nós, no interior, socorremos um animal, foi R$1.500. Então, como é que faz? Você obriga uma pessoa a levar um cachorrinho, um gatinho ou um cavalo para um profissional especializado e gastar R$1.500, R$2.000, sob pena de responder por crime? Então, quando você cria um crime, você tem que pensar também qual é a estrutura que você dá para a pessoa. Né? Então, acho que é complicado. Também, com relação ao abandono do animal, nós temos regras administrativas. Muitas vezes, uma multa da autoridade administrativa seria suficiente. Não sei se é necessário recorrer ao direito penal. Mas o que me incomodou mais não foram as figuras em si. O que me incomodou muito foi o fato da pena prevista para o abandono de animais ser maior do que a pena prevista para o abandono de uma criança. A pena prevista para a omissão de socorro a um animal ser maior, mas assim, muito maior, né? 6 vezes maior, 4 vezes maior, do que a pena do abandono de uma criança. Então eu falei, peraí, o que está acontecendo? E a mesma comissão que manteve, que hoje já é crime, só que elevando significativamente as penas, a figura de destruir um ninho, né, praticamente legalizou o aborto.
Então, peraí, quer dizer então que o feto da codorna vale mais que o feto do ser humano, porque a mensagem que passa é essa. Então, eu realmente decidi não me calar diante do projeto que foi apresentado e passei a criticar, e sempre deixei claro que as minhas críticas não têm nada a ver com as pessoas que compuseram a comissão. Pelo contrário, são pessoas capazes, pessoas tituladas, trabalham na área, mas acredito que talvez tenham sido unidas pessoas de perfis muito diferentes, né? E aí começaram a sair partes que não se falavam, né? Quero crer que seja isso, porque o pior dos mundos é constatar que não, que era aquilo mesmo que se queria. E talvez essa hipótese não seja remota pelos estudos novos que começam a ser divulgados, que é sobre eles que eu quero conversar um pouquinho com os senhores. Bom, o projeto inicial foi para a triagem, digamos assim, do senador Pedro Taques, e o senador Pedro Taques alterou o primeiro projeto significativamente, sobretudo nessa parte dos crimes contra a fauna, e ele suprimiu essas duas figuras novas, tá, que são a da omissão de socorro aos animais e também a do abandono do animal. No entanto, ele manteve todos os tipos que vigoram atualmente, elevando as penas significativamente. Então, isso é uma coisa que eu quero deixar muito clara, porque eu já soube de grupos... E aí eu não sei como é que eu não gosto muito de taxar, de denominar, eu acho que os próprios grupos que têm que se autodenominar, mas que se autodenominam ambientalistas, protetores dos animais, ONGs, que foram reclamar com o senador, estão reclamando do senador de que ele teria desprotegido os animais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Justiça seja feita. Eu discordo do senador em alguns pontos, mas nesse aspecto, justiça seja feita. O senador manteve os crimes vigentes, esses que a doutora Grace, né, expôs para os senhores antes de eu começar, e ele elevou as penas significativamente. Hoje nós temos na lei, né, na lei ambiental, lei dos crimes ambientais, crimes apenados com penas privativas de liberdade de 1 a 3 anos, de 3 meses a 1 ano. Né? O código que está sendo proposto fala em penas de 2 a 6 anos, na maior parte das figuras de 2 a 5 anos. Então, as críticas que estão sendo feitas ao senador, elas não são justas. E o que o senador fez foi apenas suprimir, né, duas figuras que não existiam, que não existem no nosso ordenamento, a respeito das quais existem muitas dúvidas se nós poderíamos criá-las, se existiria dignidade penal para criá-las, e sem uma estrutura de saúde, né, creio que não tem a mesma essa legitimidade. Agora, eu tenho certeza que o que nós não podemos fazer é criar uma figura em que você puna de uma maneira mais severa, né, quem deixa de tratar um animal ou quem faz um mal para um animal do que quem faz para uma pessoa. E ainda hoje, no projeto em andamento, se nós compararmos algumas figuras de lesão corporal, né, com as causas de aumento com relação a animais, eu vou dizer para os senhores, ainda há situações em que a tutela do animal é maior do que a do ser humano. Tá? Eu sei, porque eu tenho muitos orientandos na faculdade, seja no mestrado, seja no doutoramento, a gente participa de muitas bancas, tem orientandos em tese de laurea, e eu sei que existe uma corrente forte, tá? Não só entre os alunos, entre os próprios professores da faculdade, e creio que nas outras faculdades também. Eu falo pela São Francisco, pela USP, porque é lá que eu estou. Mas eu imagino que isso esteja ocorrendo nas demais também. Né? Que dizem que pessoas que pensam como eu são especicistas. Né? O que são pessoas especicistas? São aquelas que colocam o ser humano acima dos animais. Tá? Eu não sei se eu coloco o ser humano acima do animal ou não. O que eu não admito é que se coloque o ser humano abaixo. Né? E o que a gente percebe em várias abordagens, em muitos movimentos, crescentemente, é uma diminuição do valor do ser humano, né, sob a desculpa de elevar o valor do animal. Então, o que tem acontecido é um desmerecimento da vida humana,
um desmerecimento da integridade física humana, um desmerecimento do valor do ser humano, muitas vezes com comentários do gênero, eu prefiro um cachorro a uma pessoa, confio muito mais num bicho do que numa pessoa, né? E isso, quando levado para o ordenamento jurídico, é bombástico. E por que me preocupa? Porque me preocupa porque todos os totalitarismos que nós atravessamos ocorreram porque se diminuiu o valor do ser humano. Todos. Se a gente for estudar o nazismo, eu gosto muito de estudar com os meus alunos em outra disciplina o nazismo, o fascismo, né? Sempre houve uma diminuição do ser humano. Sempre houve uma coisificação do ser humano, né? Uma diminuição da importância da vida intrauterina, uma diminuição da importância da vida daquele que não tem utilidade social, do moribundo, por exemplo, né? Do doente mental, criação de categorias de não pessoas, e isso tem sido muito bem recebido nas universidades, e isso me deixa apavorada. Então, eu tenho orientandos, e eu tenho, assim, eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu não sei se é diferente. Eu não consigo interferir nas posições dos meus orientandos. Então, é engraçado que eu falo, poxa, eu sou a única professora nessa casa que não faz escola, né? Porque os demais, os orientandos, em regra, concordam com os orientadores. Os meus nunca concordam comigo, parece que estudam para me desafiarem, né? Eu acabei de terminar uma orientação em que a moça construiu sua tese, toda baseada na ideia de que você diferenciar a vida do animal da vida da pessoa é um especicismo odioso, e que, por exemplo, o abate do gado pelas técnicas da comunidade judaica ou da comunidade islâmica seriam crime de maus tratos. E qualquer tipo de sacrifício de animais para fins das religiões afrodescendentes seriam crimes de maus tratos. E eu perguntei para minha aluna, e em nenhum momento inviabilizei a apresentação da tese dela, eu só perguntei para ela que diferença há em você cortar o pescoço da galinha no quintal da sua casa para fazer um cozido e, eventualmente, você cortar o pescoço da galinha para fazer uma entrega onde quer que seja. Ou que diferença há você matar o boi com uma facada, porque, pelo que ela estudou, e ela estudou no detalhe a maneira do abate da comunidade islâmica e da comunidade judaica. E, assim, eu cheguei à conclusão, na minha ignorância, de que é uma peixeirada, digamos assim. É uma facada muito, muito precisa, né, com corte de diversos órgãos ao mesmo tempo. E a morte, salvo um outro caso que tenha havido um erro, ela é praticamente instantânea. E o abate, que é considerado, entre aspas, humanitário, ele é feito mediante injeção na cabeça, mediante choque. E eu confesso aos senhores que eu li o trabalho com espírito aberto, digamos assim. Eu não li o trabalho, eu realmente não conhecia o abate desses grupos religiosos. E eu não consegui me convencer de que o abate dos grupos religiosos faça o animal sofrer mais do que o abate convencional. Então, o que eu disse para a moça foi o seguinte: será que este trabalho tem mesmo uma preocupação de preservar esse animal, né? Ou não estaremos aqui com uma perseguição religiosa? Porque a gente tem que estar sempre atento, né? Porque, sob a desculpa de preservar a vida e a integridade física do animal, nós podemos começar a abrir janelas para algo que, num futuro médio, pode ser muito ruim. Então, Hitler gostava muito dos animais. Eu também gosto. Né? Eu fico revoltada quando eu vejo notícia do sujeito que deu um tiro no cachorro porque o cachorro estava latindo, ou a mulher que jogou água quente no gato porque o gato comeu o passarinho. Eu fico revoltada. Né? E acredito verdadeiramente nas informações que foram trazidas por 2 palestrantes, de que a chance de alguém que machuca um animal deliberadamente também machucar uma pessoa é grande, porque é o respeito à vida. Né? Agora, certos exageros que têm acontecido, e não são exageros de pessoas que desconhecem, são exageros de intelectuais. E esses exageros me preocupam mais, porque os intelectuais
formam opinião, mas os intelectuais vão para as salas de aula e formam as pessoas. E o que eu tenho verificado, né, em vários eventos, em várias abordagens, em muitos textos, é a divulgação da ideia de que o ser humano vale menos do que os bichos. Ainda que não seja dito diretamente, é dito indiretamente. Porque o mesmo estudioso que se preocupa sobremaneira com a dor, e aí uma das professoras falou, né, será que o critério não tem que ser o da dor? E é esse o critério que tem sido eleito crescentemente. Todo bicho é senciente, né? Ele sente dor. E se ele sente dor, ele tem que ser respeitado. Eu acho o critério interessantíssimo, mas eu gostaria que ele fosse tratado, né, não só para os animais. E o que nós estamos vendo é que tem autores no mundo sendo crescentemente reverenciados, né, e são autores, na minha humilde visão, de ideias muito perigosas. Tá? Eu vou citar nominalmente um deles, e não estou falando mal, é a minha opinião. Estou muito preocupada com o crescimento da importância desse autor no nosso país. O nome dele é Peter Singer. Ele é um autor australiano que dá aula nos Estados Unidos e tem ideias muito perigosas. Por quê? A primeira parte das ideias dele são interessantes, né? Ele diz o seguinte, olha, todos os animais sentem dor. E se eles sentem dor, eu não posso querer abater o gado para satisfazer a minha vontade de comer carne. Eu não posso querer matar a galinha para satisfazer a minha vontade, né? Ele vai no nível, ele nem questiona o abate religioso ou a oferenda para um orixá. Ele diz o seguinte, o mero ato de achar que os animais existem para nos alimentarem já é uma presunção, já é um especicismo, porque o animal é uma vida em si. Então, ele começa por aí. E aí ele diz que, como o animal sente dor, nós temos que lidar com essa realidade do respeito à dor do outro, né? Seja o outro uma pessoa, seja o outro um animal. Se ele parasse aqui, eu respeitaria. Se ele parasse aqui, eu respeitaria. Por quê? Porque tem todo um viés de humanista, né? Não obstante ele não goste desse termo, porque ele diz que o termo humanismo ou humanização já é um termo especicista, como se algo que fosse bom fosse sempre ligado ao humano, e que não é assim. Mas se ele parasse aqui, eu enxergaria coerência. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma irmã que ela é vegetariana, não sei se existe esse termo, mas radical. Ela não come nem frutos do mar. Ela não come, entendeu? Então, quando eu pergunto para ela, Luana, por que você não come, né? nem peixe, nem nada? Ela diz, eu não quero trazer uma outra vida para dentro de mim. Eu não quero ser conivente com a morte. E eu acho esse ato, de verdade, um ato de uma elevação espiritual. Talvez um dia eu chegue nesse nível, né? Eu respeito. O que eu não posso respeitar é que o mesmo autor que tenha esse grau de elevação espiritual, né, que eu denomino dessa forma, que ele escreva e fale nas suas palestras, muitas delas ministradas aqui no nosso país, recentemente em Porto Alegre, também em Campinas, há pouco tempo, ele diga o quê? Ele diga que a vida intrauterina não tem a menor relevância, porque o feto não estabelece comunicação. Que a vida do sujeito que está inconsciente, moribundo, né, ela não é digna de tutela porque não estabelece comunicação. E que ele chegue no limite de dizer, né, que a vida de uma criança com síndrome de Down também não tem a mesma importância, porque a vida dessa criança só serve para dar trabalho para os pais. Então, assim, é um autor que se auto-apresenta como utilitarista e que tem sido reverenciado nos meios universitários do nosso país. Ele vem sendo muito aplaudido, né, como alguém que respeita os animais. Então, me desculpe, né, eu aceito que alguém não coma carne, que não coma, e que seja contra o abate, que faça campanha. Agora, tenha coerência. Porque
Porque se você não respeita a vida humana e respeita a vida animal, na verdade você não respeita a vida. Na verdade você está querendo instrumentalizar o ser humano. Então teu objetivo é outro, né? Como ele se apresenta como utilitarista, ele diz o seguinte, que uma galinha vale mais do que um mendigo. Porque a galinha, pelo menos, dá ovos para a sociedade, o mendigo só toma. E todo mundo acha que ele é muito corajoso por falar essas coisas, né? O problema dessas pessoas tão corajosas é que elas vão começando a criar uma escola. E eu tenho vários alunos que acham Peter Singer o máximo. Pior, existem muitos professores que acham Peter Singer o máximo, indicam seus textos para leitura, sem trazer nenhum contraponto. Né? Isso é um caldo de cultura muito propício, né, para um futuro nazismo. E eu acho interessante quando as pessoas dizem assim, são pessoas otimistas, que falam que eu sou pessimista, né? Janaína, não tem a menor chance da gente ter novamente uma ditadura, ou da gente ter novamente algo parecido com o nazismo, né? Eu vejo essas pessoas falando como são otimistas, né? Janaína, as instituições estão tão fortes, mas você é tão preocupada com coisa que não tem a menor possibilidade de ocorrer. E aí eu falo, que coisa, que gente otimista, né? Ou é otimismo, né? Ou é não querer ver a realidade, ou é desconhecimento da história. Porque se a gente estudar a história, a gente vai ver que ela é cíclica, né? Ela se reinventa. Então, ela pode vir com uma outra cara, né? Se nós já tivéssemos de verdade ultrapassado tudo isso, nós não estaríamos vivendo o que estamos vivendo na Síria. Por quê? Porque o povo da Síria é pior que a gente? Ou a gente é melhor que eles? Né? Então, assim, esses eventos históricos, eles se repetem, né? Eles sempre se repetiram, eles, infelizmente, continuarão a se repetirem, e o nosso papel é tentar estar atento para que não se crie o caldo de cultura. Né? E o caldo de cultura para totalitarismo, para nazismo, para fascismo, para ditadura, é a diminuição do valor do ser humano. E muitas vezes a diminuição do valor do ser humano ocorre por um meio muito bonitinho, que é de uma suposta valorização do animal. Então eu não estou aqui para falar de forma alguma contra a existência, né, de um crime de maus tratos ao animal, né, dizer que isso não teria valor, digamos assim. Mas eu estou aqui para pedir, pelo amor de Deus, né, que os senhores que estão mais ligados a essa matéria estejam atentos, porque eu estou realmente preocupada. Né? A tranquilidade com que os meus alunos, muitos que vão para fazer intercâmbio na Europa e voltam com essas ideias ainda mais acirradas, a tranquilidade que eles me dizem que são favoráveis ao aborto, em qualquer situação, a qualquer momento da gestação, né? E que acreditam que a pena para quem destrói um ninho deveria ser assim de 10 anos. É enorme. E assim, eles não conseguem ver que isso seja incompatível, que isso seja desproporcional. É um sentimento internalizado de que o ser humano não presta, de que o ser humano não vale mais do que uma galinha. Se o processo fosse de valorizar apenas o animal, né, eu até ficaria feliz, mas não é isso que está acontecendo. Então, nós temos, né, e foi isso que me deixou muito nervosa quando eu vi o projeto de código, eram várias bandeiras do politicamente correto. Né, e aí eu fiz o texto na Folha de São Paulo, direito penal politicamente correto. Né, era sobrevalorizar o animal em relação ao homem, porque você comparando as penas, era praticamente assim, quando não era idêntico, era maior do animal. Né? Sobrevalorizar, legalizar aborto, legalizar tráfico de droga, legalizar a exploração da prostituição, ou seja, todas as bandeiras do politicamente correto, que são essas que os intelectuais todos são a favor, né, do que é politicamente correto, e tudo junto, como sendo um grande projeto, sem um juízo crítico,
E aí, o que mais me assusta é que, assim, as críticas que vieram ao código, elas foram críticas. Muitas pessoas que criticaram porque ou são contra, por exemplo, os crimes contra o meio ambiente, mas não era uma crítica dessa falta de lógica sistemática. Porque muitos que criticaram, né, aplaudiam, por exemplo, a legalização das drogas, aplaudiam, por exemplo, a legalização do aborto. Né? Então, não conseguem enxergar, ou enxergam e não veem problema, nesse descompasso. Nesse descompasso. Então, assim, por que eu vim conversar com os senhores hoje, e apesar de não achar que eu seja a pessoa mais... É interessante porque durante muitos anos eu fui, no departamento, a professora responsável por dar crime ambiental. Né? E eu sou muito crítica à lei dos crimes ambientais. Eu sou muito crítica. Por quê? Porque, como advogada, eu acompanhei casos tão esdrúxulos, sabe? Não envolvendo as situações assim de matar um bichinho ou machucar, mas situações ridículas, como... de um síndico de um condomínio que pediu para a autoridade fechar um buraco, que várias crianças já tinham caído num buraco numa praça, e ninguém comparecia para fechar o buraco. Ele pegou o dinheiro do condomínio e fechou o buraco. E foi processado, foi investigado criminalmente por crime, porque ele tinha fechado uma porcaria de um buraco, que já devia ter sido fechado há muito tempo, sem autorização da autoridade competente. Só que ninguém escreve em lugar nenhum, na lei, quem, afinal, é a autoridade competente. Então, a gente não sabe nem para quem pedir autorização. Tive um outro caso de uma empresa séria, né, que tinha que fazer uma obra, contratou um engenheiro também sério, estudioso, com titulação, e pediu para o engenheiro, olha, nós queremos fazer essa obra toda regular. O senhor, por favor, retire toda a documentação competente, né, devida. Esse engenheiro estudou as normas, foi na Secretaria Municipal, foi na Secretaria Estadual, foi na Subsecretaria. Ou seja, ele obteve todas as autorizações que ele, depois de ler todas as normas existentes, que não são poucas, muitas contraditórias, ele obteve vários documentos. Um dia a empresa está trabalhando na obra, chega uma pessoa do IBAMA, e essa obra não tem nada a ver com animal. E aí vira e fala, olha, cadê a autorização? Eles mostraram todas, né? Não, mas vocês não têm autorização do IBAMA. Não tem, porque não sei onde é que está escrito que eu deveria ter. Não, eu sou autoridade competente, estou dizendo que você... Sabe quantos anos foi o inquérito? 6 anos. Eu deveria ficar feliz, porque se não fosse essa palhaçada, não tem outro termo, eu não teria sido contratada. Não é assim? Mas eu não estou aqui fazendo uma análise pelo meu interesse econômico e financeiro. Né? Eu estou fazendo uma análise como cidadã. E eu fico realmente revoltada quando eu vejo uma empresa séria que contratou um profissional sério, né? E um caso ridículo, ocupando o tempo de um delegado, de um escrivão, fora a fiscalização, de um promotor, de um juiz, fora todos os funcionários que foram envolvidos nisso. Só quem lucrou com essa situação fui eu. A senhora é grosseira. Não, eu sou sincera. Então, como eu não sou entusiasta da lei dos crimes ambientais, porque eu ainda não consegui ver um caso que eu tenha falado, poxa vida, aqui se foi feita justiça, eu falava, mas por que vocês me colocam para dar aula de crime ambiental? Justamente porque a senhora tem essa visão crítica. Né? Então, por que eu aceitei vir conversar com os senhores hoje, quando o professor Fiorilo me ligou? Justamente para tentar mostrar o outro lado, sabe? Porque as pessoas, quando ficam muito juntas com aquelas que pensam como elas, aquilo vai crescendo. Né? Então, assim, é claro, eu vi as fotos que a professora mostrou, a gente fica chateado. Eu li a matéria na Veja, né, do cavalo violentado, do cavalo machucado, do cachorro. A gente fica, por quê? Porque a gente ensina desde cedo para os nossos filhos, né, a não machucar nenhuma plantinha. Eu lembro da minha mãe me dizendo, não tira a folhinha da planta porque ela sente. Né? E eu acho que esse ensinamento ele é importantíssimo para que essa criança respeite as plantas, os animais, as pessoas, né, todo o seu entorno. Só que, às vezes, eu vejo uma indignação maior com o fato de um grupo de rapazes não ter sido punido por violentar o cavalo, e eu acho terrível que alguém faça um mal a um animal, e eu não costumo ver a mesma indignação com a violência sexual contra uma criança, muitas vezes, né, com uma violência contra uma pessoa.
Eu passei uma situação revoltante no Tribunal de Justiça recentemente. Eu era assistente de acusação num caso de homicídio e eu estava pedindo, né, a prisão do sujeito que deu um tiro e estourou a cabeça do vizinho por nada. E eu ouvi que eram 2 homens adultos, que a liberdade prevalece. E assim, na mesma sessão, eu ouvi os mesmos desembargadores indignados com uma pessoa que tinha sido flagrada dirigindo alcoolizada, assim, tinha tomado acho que uma lata de uma dose. Então eu falei, que interessante, né? A gente fica tão preocupado com o perigo, né? O sujeito bebeu e dirigiu, não machucou ninguém. Que absurdo que ele está fazendo. A gente se preocupa com o perigo, né? E, na mesma sessão, os mesmos magistrados analisaram um caso que o vizinho, dentro de um condomínio, pegou um revólver ilegal, estourou a cabeça do outro vizinho, e eles disseram que eram 2 homens adultos que estavam resolvendo um problema entre si. Então, assim, parece que o que eu estou falando não tem nada a ver, mas não é. A gente começa, ao supervalorizar o animal em face do indivíduo, ou a desvalorizar o indivíduo diante do animal, não a conseguir um respeito maior para o animal, mas a entender que o ser humano não passa de um bicho. Tomou um tiro na cabeça, foi torturado na prisão, foi violentado. Né? Os nossos doutrinadores, praticamente todos, ao interpretarem a lei que entrou em vigor em 2009, que trata dos crimes sexuais, chegaram à conclusão de que se uma mulher é submetida a sexo vaginal e anal e oral forçados, ele responde apenas por um crime. É muito provável que o mesmo doutrinador, que não se compadeça em nada dessa pessoa violentada, seja uma mulher adulta ou uma adolescente, que se indigne com a situação de um animal. Então, as pessoas que estão mais ligadas à causa podem dizer que o que essa mulher está falando não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem sim. Tem sim. Porque os autores que vêm sendo citados nos trabalhos acadêmicos, que vêm sendo festejados quando vêm visitar o nosso país, são autores que têm teses de 2 lados. Eles não só condenam o abate, eles não só condenam uma subserviência do animal para com o ser humano, ou um sentimento de superioridade do ser humano, mas eles advogam que determinados seres humanos são não pessoas. Né? E é interessante porque eles criam uma teoria muito sofisticada. Né? E aí, sabe como é que é? É intelectual, e a gente acha chique repetir e citar. São teorias muito sofisticadas, que só é pessoa quem se comunica. Só é pessoa quem cria relações sociais. Né? E daí, para você poder exterminar, para você poder desligar a máquina, para você poder torturar, é um passinho. Porque se só é pessoa quem cria relações sociais, quem não cria, ou por uma incapacidade, né, mental ou física, ou por um desenvolvimento diminuído, ou mesmo pela própria fase da vida, né? Não faz diferença alguma. O professor Peter Singer chega a falar, junto com outros professores ingleses, na possibilidade de um aborto pós-nascimento. Seria mais ou menos a situação de que aquele feto que poderia ser abortado antes de nascer, se ele poderia ser abortado antes de nascer, se ele for morto logo depois, não faz diferença alguma. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Eu sou muito curiosa com relação, quando um autor aparece, eu quero saber o que ele pensa sobre várias coisas. Né? Às vezes ele é muito festejado por um ponto, eu quero saber qual é a coerência do pensamento dessa pessoa. Por isso que, diferentemente da maior parte das pessoas do país, eu entendo que quando tem uma disputa política, assuntos que não estejam diretamente ligados à construção de pontes devem ser debatidos. Porque é só entendendo o que a pessoa pensa, né, sobre o que se pode fazer com o outro, sobre o que se pode fazer. E aí acho que é uma temática com os animais, né, porque mostra mais ou menos a índole da pessoa, entendeu? O que ela pensa sobre aborto, o que ela pensa sobre droga, o que ela pensa sobre prostituição. Né? Tudo isso
diferentemente do que se pensa e que se fala que é moralismo, isso tudo tem a ver com o momento de eleger um líder. Isso não tem nada a ver com moralismo. Isso tem a ver com valores morais, né? E é de valores morais que a nossa sociedade está precisando. E quando a gente fala em valores morais, a gente cuida do bem-estar dos animais, né? E a gente cuida principalmente do bem-estar do ser humano. Então, se havia aí alguma colaboração para eu trazer para os senhores, a colaboração que eu queria trazer era essa, né? Para que não se deixem... Veja, a causa ambiental, a proteção dos animais é uma causa nobre. Tá? Eu tenho na minha família pessoas muito envolvidas com essa causa, muito envolvidas mesmo. E eu vejo que são pessoas boas, e eu respeito essa causa. Mas eu vejo que mesmo essas pessoas que eu sei que são boas, quando ficam muito só entre elas, aquela causa cresce que acaba se perdendo a racionalidade. Né? Então, mesmo pessoas boas, eu já ouvi dizerem que um cachorro vale mais do que uma criança. Né? E eu já vi pessoas se organizarem de uma maneira muito mais efetiva para salvar um cachorro abandonado do que para ajudar uma criança doente. E isso me preocupa. Então, não é querer abandonar o cachorro, é querer ver que nós não podemos correr o risco de dar para as nossas autoridades, que na América Latina são muito autoritárias, né? Desculpa para fazerem o que bem entenderem das nossas vidas. Porque nós vivemos numa América Latina de autoritarismo. Só a intelectualidade brasileira não vê, ou finge que não vê, ou gosta. Então, se nós não estivermos muito atentos, toda essa causa linda e nobre de melhor respeitar a vida dos animais vai ser utilizada para desfazer da vida humana. E isso, num futuro médio ou um pouco mais longo, pode ter a mesma cara das páginas mais horrorosas da nossa história. Porque veia ditatorial existe. Né? Então, se eu poderia colaborar, seria aí com essa visão pessimista, que infelizmente eu estou com uma visão pessimista no nosso país, porque eu tenho visto que tem sido ensinado para os alunos, e pela minha cabeça, não tem nada a ver com formação religiosa, nem nada, meus pais são muito jovens, meus pais são muito assim, modernos, né? Então tem um monte de coisa que eu não concordo com eles, né? Mas para o que eu julgo certo, eu acho que a gente está destruindo muitos valores importantes. E quando a gente destrói esses valores, a gente abre porta para coisa ruim. Né? E aí, quando junta a destruição dos valores morais de uma sociedade com grupos poderosos, com veias ditatoriais e autoritárias, a coisa pode ser bombástica. Né? E eu finalizo dizendo para os senhores que eu, apesar de não poder dizer que tenho a convicção, tenho fé de que o Supremo Tribunal Federal amanhã rejeite os embargos infringentes, mostrando que a lei é igual para todos. Eu acho que o nosso país está carente disso. Então, assim, se os senhores estiverem muito envolvidos com a causa dos animais, por favor, mesmo que os senhores não entendam que o ser humano vale mais, não caiam na armadilha, que pode ter consequências drásticas, de acreditar que o ser humano vale menos. Se vocês querem, como a minha irmã faz, de cuidar, ela cuida até dos frutos do mar, e eu acho isso uma coisa muito nobre, não caiam na armadilha de admitir que nós, nossos filhos, nossos irmãos, que nós valhamos menos, porque isso é abrir porta para algo muito perigoso, né? Sobretudo no momento que a gente está passando. O que me incomodaram? Não eram as figuras em si que me incomodavam. Né? Não obstante, eu acredite que seja muito complicado nós criarmos um crime de omissão de socorro a animais se não existe, né, uma rede pública de saúde para animais. Nós temos um único hospital público que já está saturado.
Então, como é que faz? Eu obrigo a pessoa a levar a um veterinário e gastar R$ 1.000, que é o que se gasta. Eu não estou aqui dizendo que a vida do animal não vale a isso, tá? Mas a última vez que nós, no interior, socorremos um animal, foi R$ 1.500. Então, como é que faz? Você obriga uma pessoa a levar um cachorrinho, um gatinho ou um cavalo para um profissional especializado e gastar R$ 1.000. Eu posso ser responsabilizada como coautora dele, partícipe, não porque nós combinamos ou porque eu tenha tido alguma vantagem, mas porque eu não evitei. Então, são previsões que me incomodam muito. Mas quando a primeira versão do projeto veio à tona, tá? A primeira versão mesmo, foi divulgada na imprensa com muito orgulho que eles estavam criando figuras novas, tá? 2 figuras novas que dizem respeito diretamente ao tema de hoje. Uma que é omissão de socorro aos animais e a outra que trata do abandono de animais. Essas figuras não existem no ordenamento, foram novidades anunciadas com muito orgulho pela comissão. E por que eu passei a acompanhar esse projeto no detalhe, desde o princípio. Primeiro porque eu fui chamada para comentar a iniciativa do senador Pedro Taques de requerer a produção de um novo projeto, já no princípio, e participei de um debate no IBCCRIM, junto com o doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que é o procurador da República que presidiu essa comissão, foi relator do projeto. E já pelos termos do requerimento do senador, eu fiquei preocupada, porque ele fala muito em sociedade de risco, em dar respostas, já deixou meio que claro que trabalharia com a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que é um instituto que eu sou absolutamente contrária, mesmo na questão ambiental. Acho que subverte o direito penal. Não aceito falar em direito penal de primeira velocidade, segunda velocidade. Acho que direito penal é direito penal. Então, desde o princípio, né, já tinha uma visão um pouco cética com relação a esse projeto novo. Quando o projeto começou a ser divulgado pela comissão, as notícias que vinham à tona, eu confesso que me incomodaram muito, né? Por quê? Porque a comissão passou a divulgar com muito orgulho, né, alterações na nossa legislação que eu via e vejo como ruins. E acredito que o senador Pedro Taques também tenha visto como ruins, porque ele alterou o projeto significativamente. Isso não significa que agora eu esteja favorável ao projeto, porque ele continua mantendo a responsabilidade penal da pessoa jurídica e ele mantém a responsabilidade por omissão num nível que me preocupa. Tá? Eu entendo que o princípio da legalidade ele até pode conviver com a responsabilidade por omissão, mas isso tem que ser de uma maneira bastante mitigada. E o projeto prevê responsabilizar as pessoas por omissão como partícipes daquelas que cometem crime. Então, eu estou, de repente, dentro de uma empresa, o colega é gerente de uma outra área e, eventualmente, ele comete um ato que pode ser interpretado como ilícito e tem muitas figuras muito abertas, né? E